Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz em o nome de Deus, o nosso Pai e do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meireles aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Alguma vez você já se achou bom o suficiente para Deus? Alguma vez você já achou que o dia que você realizou para com Deus em boas ações, em boas palavras, em bons pensamentos, foi digno de estar na presença do Senhor? Se algum dia você já se exaltou por alguma boa ação que você realizou em sua vida, preste atenção nessa passagem aqui que eu vou ler, que se encontra em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13, que fala muito sobre pessoas que pensam desta forma. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Siga-me." Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus lhes disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores." Então, se alguma vez você sentiu que a sua vida tem alguma utilidade para Deus, você que está enraizado no pecado, você que está enraizado no seu orgulho, enraizado nas coisas que você acha que é bom o suficiente para Deus, cuidado, pois você pode estar incorrendo no mesmo pecado que os fariseus incorreram quando arguíram os discípulos de Jesus perante a atitude de Jesus naquele momento. Jesus ele estava na casa de Levi, depois de ter chamado ele, um publicano, um cobrador de impostos, que tinha uma fama horrível perante o povo judeu daquela época. Porém, muitas pessoas gostariam de ser um cobrador de impostos, pois eles faziam a famosa rachadinha e eles pegavam parte do tributo para si próprios e depois repassavam o tributo, uma maior parte do tributo recolhido para Roma. E e Mateus, no caso Levi, né, ele percebendo isso e vendo que Jesus estava próximo dele e o coração dele já estava pendendo para o lado de Cristo, quando Cristo o chamou, ele não pensou duas vezes. Ele abandonou o seu posto, que ele poderia muito bem ser morto por conta disso, pois ele era um funcionário de Roma, e quando funcionários de Roma abandonam seus postos, eles estão incorridos em revelia e muito provavelmente poderiam sim serem mortos pelo povo de Roma. Porém, ele não pensou duas vezes, largou tudo e foi seguir Jesus. Ele estava muito feliz por ser discípulo de Jesus naquele momento, por começar a seguir o mestre dos mestres, o rei dos reis e o médico dos médicos. Ele estava almoçando na casa de Levi, Jesus, no meio de pecadores e publicanos. E aí os mestres da lei, no caso os fariseus, eles foram até os discípulos de Jesus e arguíram eles, ou assim como mostra no versículo 16, quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com publicanos e pecadores?" Eles fizeram esta pergunta porque eles, por serem muito provavelmente levitas, talvez mestres da lei da tribo de Levi, eles deveriam estar cerimonialmente puros para poderem exercer os seus ofícios perante o templo de Israel. Eles não poderiam tocar em nenhum morto, nenhuma mulher com menstruação,
não podiam estar no meio de pecadores, pois eles incorreriam no pecado de estarem cerimonialmente impuros e não conseguiriam exercer a sua função, o seu ofício na casa do Senhor. Mas Jesus, por ser o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Verbo encarnado, o próprio Deus encarnado, na figura de Jesus, na pessoa de Cristo, o perfeito homem e o perfeito Deus, por ele estar aqui, ele que conseguiu transmitir a sua pureza para as pessoas. Os impuros não conseguiam deixar ele impuro, como aconteceria com um judeu, um fariseu, um mestre da lei ou um levita que chegasse perto de pessoas pecadoras. Jesus, ao contrário, Jesus perto de pecadores, ele tem o poder de purificá-los. Então Jesus estava ali no meio com o intuito de purificá-los. E de maneira nenhuma ele iria ter a mesma atitude dos pecadores. Ele iria estar lá entre eles para dar o exemplo para eles, para que eles pudessem sim mudar de vida, para que eles pudessem sim sair do pecado. Eles estavam doentes espirituais. E aí Jesus, percebendo a malícia deles, percebendo que eles queriam incorrer em Jesus um pecado nele, e aí Jesus, ouvindo isso, lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Eu conheço muitas pessoas que gostam de realizar atitudes altruístas, como ir distribuir um alimento para algum necessitado, cestas básicas, e isto é maravilhoso, uma atitude realmente que nós devemos imitar. Porém, se tais atitudes elas talvez possam fazer com que o nosso coração se exalte perante Deus, ou que pelo menos dê uma sensação de justiça no nosso coração, de estarmos justificados perante o nosso pecado, aí estamos incorrendo num grande pecado, no pecado dos fariseus. Eles realizavam boas obras aos olhos deles próprios. Eles oravam, eles eram eloquentes, na cabeça deles eles faziam coisas que eram agradáveis a Deus. Porém, o coração deles era um coração arrogante, era um coração que se exaltava perante o próximo e perante o próprio Deus. Então, eles estavam incorrendo nesse pecado do orgulho, da vaidade, da prepotência. Então, não sejamos como os fariseus. Se nós estamos fazendo coisas com o intuito de justificação perante Deus, que possamos ter cuidado com isso. Pois nada pode justificar o nosso pecado, por menor que seja o nosso pecado, nada pode justificar, nenhuma atitude nossa, nem tudo que nós possamos fazer ou deixarmos de fazer, nós não iremos nos justificar perante Deus. Tão somente Jesus Cristo, que é o médico dos médicos, pode nos justificar perante Deus. Obviamente que nós devemos realizar ações de graças para com Deus, realizar boas obras, mas estas obras jamais podem nos justificar perante o nosso pecado. Então, somente Cristo, que veio para os pecadores e não para os justos, ele veio para aqueles que estavam doentes espirituais e não aqueles que estavam saudáveis, entre aspas, perante o Senhor. Então, que possamos sim realizar as boas obras, porém, que possamos ter a consciência de que tão somente Jesus pode nos justificar os nossos pecados perante Deus. Então, que possamos nós, com o coração verdadeiro, nos render a este amor, colocando o nosso coração diante do trono de Deus, falando que nós somos pecadores, que nós somos inúteis, que nada que façamos ou deixemos de fazer irá nos justificar perante Deus. Nenhuma atitude nossa pode ser digna de estar aos ouvidos ou à presença de Deus. Tão somente a vida de Jesus, quando nós nos rendemos através do batismo, recebendo o Espírito Santo e o perdão dos pecados, tão somente assim estamos justificados perante Deus. E as boas obras que nós realizamos são obras de ações de graças, de gratidão a esta obra maravilhosa que Jesus fez para você, para mim e para todos. Que possamos ter essa consciência, pois nenhuma obra humana pode nos justificar perante Deus. Tão somente
A obra do Altíssimo, a obra de Jesus Cristo, pode justificar a nossa vida perante Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seu bom procedimento, compartilhe ele com a sua vida e vamos nos render a Cristo. Vamos nos render àquele que pode justificar a nossa alma, pois quando nós fecharmos os olhos para esse mundo e abrirmos os olhos para a eternidade, nos depararemos com o julgamento final. E quem estiver do lado de Cristo estará justificado de seus pecados. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, ative as notificações. Tamo junto aí. Cristianismo Raiz, para você, para mim e para todos.